Vamos dar continuidade à nossa aula, terceira aula desse bloco. O tema dessa terceira aula é humanização na saúde. Acabou basicamente a parte de leis. Vem agora umas aulas com alguns temas, alguns assuntos, né? Muito assim, especiais e não que as leis não são, mas as leis são assuntos mais densos, mais chatos, né? E estudar, por exemplo, o processo de humanização na saúde, humanização no SUS é um assunto muito bom. Acredito que todos vocês já têm conhecimento prévio, né, sobre humanização, talvez não conheça a política de humanização, mas sabe o que é, pelo menos, ser uma pessoa humana, uma pessoa que, independente do local que você trabalhe, hoje vocês estão se formando em técnico de enfermagem, mas eu sei que muitos de vocês trabalham e em qualquer lugar a gente tem que tratar o outro de forma humana, não só no trabalho, né, como nas nossas relações em comunidade. O tratar o próximo de forma humana, de forma amorosa é algo muito importante, faz toda a diferença no mundo em que nós estamos vivendo atualmente. Então, o que é humanização? Humanização é a ação ou o efeito de humanizar, de tornar humano ou mais humano, tornar benévolo, tornar afável. Então, a humanização é uma ação, um efeito de você humanizar, de você tratar o outro de uma forma respeitosa, de você ser sensível à dor do outro, de você conseguir, dentro dos mínimos gestos, entender o outro. O processo de humanização, ele implica a evolução do homem, pois ele tenta aperfeiçoar as suas aptidões através da interação com o seu meio envolvente. Para cumprir essa tarefa, os indivíduos utilizam recursos e instrumentos como forma de auxílio. A comunicação é uma das ferramentas de grande importância na humanização. Segundo preconiza o Ministério da Saúde, é uma proposta para melhorar a qualidade das relações de trabalho na saúde, principalmente no que diz respeito à assistência à clientela, ao usuário, ao paciente. Ou seja, a valorização dos processos de mudança nos sujeitos na produção de saúde. Dentro do processo de humanização, um dos conceitos que tem é o acolhimento. O que é o acolhimento? É reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. É você conseguir acolher aquela demanda sem julgamento, sem colocar o que você pensa, o que você acha. Você tem que entender aquilo de uma forma singular, de uma forma verdadeira. E acolher, gente, não é somente, né, o profissional de saúde que acolhe dentro de um serviço de saúde. Se você trabalhar, por exemplo, em PSF, o acolhimento ele começa desde quando você vai na casa daquela nova família na comunidade, você cadastra, no caso a agente comunitário de saúde. Quando esse paciente chega na unidade, o vigilante tem que acolher a pessoa de serviços gerais, bem como os demais membros da equipe. Deve comparecer e sustentar a relação, né, entre as equipes, os serviços, os usuários e população, no caso. É construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de saúde e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes, né, o serviço, o trabalho,
trabalhador/equipe e usuário com sua rede socioafetiva. Como fazer nesse acolhimento? O acolhimento ele deve ser feito com escuta qualificada. Não é simplesmente você ouvir. Escuta qualificada é algo diferente, né? Você dá importância àquilo que a pessoa está falando, é você se envolver, criar vínculo com o paciente. Né? Essa escuta qualificada é oferecida pelos trabalhadores às necessidades do usuário. É possível garantir o acesso oportuno desses usuários a tecnologias adequadas às suas necessidades, ampliando a efetividade das práticas de saúde. Isso assegura, por exemplo, que todos sejam atendidos com prioridades a partir da avaliação da vulnerabilidade, da gravidade do risco. Como aqui está relatando, né? O princípio da equidade. A gente sempre precisa levar em consideração os princípios do SUS, né, em tudo dentro do serviço de saúde. Humanização e SUS. A humanização é uma ação tão importante na área da saúde que em 2003 foi lançado o que apresenta a Política Nacional de Humanização. Chama PNH, é uma sigla muito comum, que tem como objetivo melhorar o Sistema Único de Saúde. Fazer com que as pessoas tenham uma reflexão maior com relação aos processos de saúde e a como tratar, né, tudo de uma forma mais humana, mesmo diante das dificuldades, das lutas do dia a dia, né, das impossibilidades, dos entraves, mas é importante não desistir e sempre tratar o outro de forma humanizada. A Política Nacional de Humanização, PNH, busca colocar em prática os princípios do SUS no cotidiano do serviço de saúde, estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários, valorização dos diferentes, né? Essa questão dos diferentes aí, entre aspas, você valorizar independente de religião, de classe social, de condição, de qualquer situação. É você tratar todos de forma igual, no sentido de que todos têm o mesmo direito, né? Mas sempre com equidade, dando mais para quem mais precisa. Estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão. Humanizar também é você saber ouvir, tanto a gestão ouvir os profissionais, quanto os profissionais ouvir os usuários. Mapeamento e interação com as demandas sociais, coletivas e subjetivas. É ter um olhar integral, não olhar somente na doença do momento do paciente, é olhar o todo, sua questão social, as questões coletivas e todas as questões subjetivas que envolvem a saúde, né, daquele paciente. Defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro e a todos, né, oferece a mesma atenção à saúde. Proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor, mais ágil, mais resolutivo. Compromisso com a qualificação da ambiência, melhorando as condições de trabalho e de atendimento. Compromisso com a articulação dos processos de formação com serviços e práticas de saúde. Luta por um SUS mais humano, porque é construído com a participação de todos e comprometido com a qualidade dos serviços e com a saúde integral para todos e qualquer um. Objetivo: contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização, fortalecer iniciativas de humanização existente, desenvolver tecnologias relacionadas e de compartilhamento das práticas de gestão e de atenção, aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de atenção e de gestão, implementar processos de acompanhamento e avaliação, ressaltando saberes gerados no SUS e experiências coletivas e bem-sucedidas. Os resultados esperados: redução de filas e do tempo de espera com ampliação do acesso, atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco, porque tem o acolhimento por classificação de risco,
é um dos tipos de acolhimento estabelecidos pela política. Implantação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo, garantia dos direitos dos usuários, valorização do trabalho em equipe e gestão participativa no serviço. Como se constrói, a Política Nacional de Humanização? Com princípios, diretrizes e dispositivos. Os princípios, no plano das políticas públicas, é o que causa ou que força determinada ação, o que dispara um movimento. Isso é um princípio. Então, são 3 princípios dentro da política: transversalidade, inseparabilidade e autonomia. A transversalidade é o aumento do grau de comunicação ou seja, dentro, e intergrupos, entre grupos. Um dos princípios é esse, aumentar essa comunicação, tanto intra quanto inter grupos. Gestor, profissional, usuário, comunidade. Indissociabilidade entre atenção e gestão, que é a alteração dos modos de cuidar, inseparável dos modos de gerir e se apropriar do trabalho. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos coletivos, que são as mudanças na gestão e na atenção, que ganham maior efetividade quando produzidas pela afirmação da autonomia dos sujeitos envolvidos, que contratam entre si responsabilidades compartilhadas no processo de gerir e de cuidar. Dentro da questão do acolhimento, acontece essa mudança, ou na verdade é o que se espera, que aconteça essa mudança, que as pessoas tenham uma maior autonomia, os sujeitos envolvidos eles consigam ter as corresponsabilidades entre si, consigam se envolver mais. Como se constrói ainda a política? Com as diretrizes, que são orientações gerais de determinada política. No caso da Política Nacional de Humanização, suas diretrizes expressam métodos da inclusão, que seria todos interligados, clínica ampliada, cogestão, acolhimento, grupalidade, direitos do usuário e saúde do trabalhador. As diretrizes estabelecem rumos para a criação / experimentação de dispositivos. Os dispositivos são arranjos de trabalho que alteram a dinâmica da organização do trabalho e construção de novas realidades institucionais, de novos modos de gerir, de cuidar, da forma de cuidar. Por que precisamos de uma política nacional de humanização? Para enfrentar graves lacunas, como acesso universal e equânime aos serviços e aos bens de saúde e a atenção integral à saúde. Para modificar o quadro de desvalorização dos trabalhadores da saúde, precarização das relações de trabalho, baixo investimento em educação permanente, baixa implantação no processo de gestão, porque dentro da política se trabalha muito essa questão de educação permanente, de capacitar os profissionais, de se investir nessa relação entre gestão e trabalhadores, melhorar a qualidade de trabalho, para que assim os profissionais consigam ser realizados e também realizar através de um ambiente adequado, consiga prestar um trabalho de excelência, não que isso interfira, mas que muitas vezes a falta de um ambiente de trabalho adequado pode prejudicar, para romper a fragmentação e a desarticulação das ações e programas de humanização. As vantagens da humanização é redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso, atendimento acolhedor, resolutivo, baseado em critérios de risco, implantação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo, garantia do direito dos usuários, valorização do trabalho na saúde, a redução de filas e tempo de espera,
é por conta do acolhimento por classificação de risco, que nessa primeira foto a gente pode até ver, tem alguns tipos de classificação de risco que os hospitais, as unidades de saúde também podem e normalmente fazem essa classificação, e com isso reduz filas, reduz tempo de espera. Dificuldades, financiamento de saúde, sempre, e isso acaba gerando filas enormes e uma assistência às vezes muito precária para o usuário, e isso torna um atendimento, acaba deixando às vezes o processo de humanização, não por conta do atendimento profissional, mas por conta do local, do que é oferecido ali no ambiente para aquele paciente. Pouca agilidade da máquina administrativa é uma dificuldade, insuficiência de equipe, estrutura administrativa inadequada, rotatividade, dificuldade de contratação de médicos, é uma dificuldade da questão da humanização, da criação de vínculo, consumo acentuado de medicamentos e serviços e incorporação acelerada de inovação tecnológica. É também uma dificuldade. Um grande desafio é um corredor como esse. Você não vê nada de humano aí, mas nós, como profissionais de saúde, dentro de uma realidade tão difícil como desta foto, a gente precisa fazer a diferença. Trabalhar com o que a gente tem, prestar sempre uma assistência de qualidade, ter vínculo, liberar amor, cuidado, atenção, tratar o outro de forma humana. As referências. Quando alguém errar, abra mais os braços do que a boca. O mundo tem muita opinião e pouco acolhimento. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês.